A gente vai falar da pesquisa Genial Quest mais uma vez. A desaprovação da gestão do presidente Lula aqui na região sudeste é a mais alta entre as 5 regiões do país, que é o que mostra o levantamento divulgado hoje. De acordo com a pesquisa, 64% dos habitantes da região sudeste, ou seja, 2/3 praticamente, desaprovam o governo. A porcentagem é maior do que o valor nacional que a gente já trouxe aqui de 57%. 32% dizem aprovar a gestão de Lula na região sudeste. Outros 4% não souberam ou não responderam. Em relação à rodada anterior, realizada em março, a desaprovação da administração Lula no sudeste avançou 4 pontos percentuais. Eram 60% e agora são 64%. A porcentagem dos que afirmam aprovar o trabalho do petista caiu 5 pontos nesse mesmo período. Era de 37% e foi a 32%. Mais uma vez, só para trazer os dados técnicos da pesquisa Genial Quest, foram ouvidas 2.004 pessoas em todo o país entre os dias 29 de maio e 1º de junho. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Pedro Venceslau, quero te ouvir a respeito desta região sudeste. Você já nos deu um panorama político dos palanques nesta região. Lembrando que a gente, arredondando aqui o número, nós estamos falando de 4 em cada 10 eleitores do Brasil como um todo moram nos estados de São Paulo, maior colégio eleitoral, Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral, e Rio de Janeiro, terceiro maior colégio eleitoral. O Espírito Santo tem uma população bem menor, um número de eleitores menor, mas lá também a situação do governo não é nem um pouco fácil. E o cenário para o PT aqui em São Paulo é muito preocupante. Nas últimas eleições presidenciais, o presidente Lula venceu na capital, perdeu no interior, perdeu para governador, perdeu para presidente da República, mas a votação na capital compensou a derrota no interior. O interior paulista é mais conservador do que a capital. Porém, agora, para 2026, o PT vive um dilema. Precisa de um palanque forte para o presidente Lula aqui em São Paulo. E aí já se admite publicamente no Partido dos Trabalhadores, recentemente eu vi uma declaração do futuro presidente estadual do PT, o Antônio Donato, porque está nesse processo de eleição interna do PED, defendendo a candidatura de Geraldo Alckmin para governador aqui em São Paulo. E como candidata a senadora pode ser a Marta Suplicy ou até o Fernando Haddad. Ia ser uma maneira do PT pelo menos reduzir danos, porque mesmo assim, com esses nomes, as pesquisas apontam que Tarcísio Gomes de Freitas é o franco favorito em qualquer cenário para se eleger governador, e na eleição para o Senado despontam como favoritos Guilherme Derrite e Eduardo Bolsonaro. São eleições que são complementares à eleição presidencial, mas são eleições fundamentais, porque no horário eleitoral da televisão, por exemplo, aí tem aquele horário do candidato a presidente e depois tem o horário do candidato a governador. E quando você tem um aliado forte, ele ajuda a puxar a voto, a consolidar o nome do candidato a presidente da República. E aí tem o nome do Márcio França aqui em São Paulo, que já foi governador, performa bem em algumas pesquisas de intenção de voto. O PSB já apresentou essa demanda de apoio do PT para a eleição aqui para o Palácio dos Bandeirantes, mas não é apontado ainda como o caminho mais consolidado do presidente Lula, pelo menos ter um palanque forte aqui em São Paulo. Focos importantes de obras do governo aqui em São Paulo. Minha Casa Minha Vida está investindo muito aqui. O ministro da Cidade, Jader Filho, tem vindo bastante para apresentar projetos, acelerar obras que já estão em andamento. Uma das principais obras do PAC é aqui em São Paulo e não é por acaso, que é o Túnel Santos-Guarujá. Aliás, a obra mais cara do PAC, uma obra que vai demorar para ser concluída, mas ela vai ser colocada na vitrine em 2026. E aí toda aquela articulação, por exemplo, da favela do Moinho, que o terreno é da União, mas quem está tocando ali a desocupação é o governo do Estado, também passa pela percepção da importância de criar vínculos e criar ligações mais consolidadas do presidente Lula com São Paulo e também, especialmente, com o interior do Estado. Então é mais ou menos aquilo que eu já tinha dito anteriormente sobre a região sudeste. A região sudeste é o principal foco de atenção. Quem garantiu a vitória do Lula em 2022 foi a região nordeste. Mas aí o presidente precisa ter uma vantagem muito grande no nordeste para compensar as derrotas que ele pode ter na região sudeste. Então o jeito aqui é diminuir um pouco essa margem que já se vislumbra de derrota, né?